Oi, minha flor. Oi, lindeza, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Como estamos na sua maratona de lives aí? Olha, a maratona de lives está começando agora que eu encarei esse mundo digital há pouco tempo. Delícia. Até por perceber que as demandas são muitas e que a gente não dá conta de tudo, né? Então, a chance de atingir mais gente, de multiplicar conhecimento, de dar autonomia para essas questões sem uma dependência tão direta do profissional me fez encarar desbravar esse mar, né? Eu acho que o mais gostoso disso quando você me convidou, Denise, eu fiquei muito feliz. Primeiro porque você vem da Kátia, né? Eu falo que ela não é daqui, ela tá por um acaso aqui nesse mundo, né? Ela tá de, E aí, ela, do que ela me descreveu, você também. Aí eu falei, meu Deus, vou conversar com ela e a mulher sabe muito, né? E eu vou lá dar os meus palpites da vida de desenvolvimento. E aí eu pensei, né? Que delícia fazer as pessoas começarem a olhar diferente as coisas, que é isso que a gente precisa. Tá com muito do mesmo na rede social. Estamos com muito isso, do mesmo. E furar essa nuvem é lindo demais, né? pois é. Eu tenho me aventurado muito nisso, assim, para quebrar alguns paradigmas, assim. A gente tem algumas coisas que o senso comum nos incutiu e que são um pouco falta de bom senso até, né? Que às vezes atrapalham muito, já entrando um pouco no nosso assunto. O primeiro post que eu fiz aqui nesse Instagram da Tato foi justamente com a ideia de desconstruir essa história de que cada criança tem seu tempo, né? A gente só escuta isso. Ah, cada criança tem seu tempo. E isso em boa parte, uma falácia. Um erro importante, inclusive, né? Capaz de provocar problemas muito sérios, né? Então, a primeira coisa que eu botei aqui foi, olha, não é bem assim não, tá? Cada criança tem seu tempo dentro de uma faixa de normalidade. É isso. É isso. Eu tenho uma impressão de que essa resposta de deixa, cada criança tem seu tempo, é justamente porque eu não posso olhar para ela. Ou por dois motivos. Eu não quero ou eu não tenho competência para tanto. Sabe como? As duas coisas, né? E aí, o que a gente vê muito, Deise, é que, assim, as famílias, elas vão em busca, muitas vezes, dos profissionais em quem elas confiam, né? E quase sempre, quem que é a referência para mim do meu filho, da minha criança, é o meu pediatra. E a gente está mudando essa visão agora, né? A gente tem pediatras muito mais hoje em dia voltados para o desenvolvimento infantil e não só para as questões mais biológicas, de crescimento, de saúde biológica, física, né? Eu conheço hoje bons, inclusive especialistas, pediatras especialistas em desenvolvimento, pediatras do desenvolvimento, como eles se intitulam, né? Então a gente tem hoje uma série de bons profissionais com essa perspectiva, com essa visão, mas a gente ainda tem um número enorme de profissionais que fala para as mães que se a criança não fala até os 4 anos é normal. Que se a criança não está adquirindo certas habilidades que a mãe até já observou que o outro filho já tinha naquela idade, está tudo bem, porque cada criança tem seu Exato. tempo. E isso é um assunto que a gente fala muito pouco, né? Você que está aí envolvida com as Eu, gestantes. sabe o que eu vejo muito, Diniz? Uma coisa assim bem interessante, né? A gente precisa definitivamente entender que para a gente trabalhar uma área de desenvolvimento, e eu nem uso mais falar desenvolvimento infantil, porque isso aí, se a gente adequa, já tem. Quando você quer trabalhar desenvolvimento humano, porque se você pega uma criança, é desenvolvimento humano, você está tratando ela para a vida, né? Definitivamente, a gente precisa entender que a gente precisa de uma equipe para fazer isso, que isso é multidisciplinar. Que a gente muitas das vezes vai ter alguém que vai olhar clinicamente, que vai precisar desse olhar voltado, sem dúvida, para parâmetros de desenvolvimento, mas que vai precisar de encaminhar para alguém. Né? Eu aqui, quando eu encontro, eu trabalho amamentação e sono. Quando eu encontro, eu encaminho na hora. Por exemplo, debilidade de sucção. Isso é para fonoaudiólogo.
Exato. Entende? Então, vamos lá. Se eu não consigo no ajuste aqui, eu vou para o fonoaudiólogo. Interação com o pediatra. Até hoje, Diniz, eu trabalho a amamentação. Eu entro em contato com os pediatras. Você precisa ver alguns como me tratam. Obstetra. Você tem que ver como alguns obstetras me tratam. Sim. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir. E por causa disso, Daisy, foi que eu resolvi investir aqui em gerar conhecimento para os pais. Né? A gente tem um monte de profissionais que estão aqui com a gente na live, a gente tem um monte de profissionais que já atuam com desenvolvimento, que têm acompanhado o conteúdo, que querem aprofundar. Né? A gente recentemente criou um grupo de estudos em desenvolvimento. Me põe lá. Oh, delícia, te põe já, tá? Pode deixar. A gente, inclusive, pretende sistematizar isso para virar um conteúdo digital também. Por quê? Porque a gente precisa distribuir esse conhecimento e fazer esse conhecimento chegar para as famílias. Uhum. Né? Eu tenho um amigo que é um pesquisador, que é um pediatra do desenvolvimento, que é um pesquisador, e ele fez todo o doutorado, o pós-doc dele, pensando em estratégias de como instrumentalizar os pais para saberem o que eles têm que esperar em cada etapa. Porque com isso a gente não fica na dependência de um profissional que talvez não vai ter todo esse domínio. E aí, por exemplo, quando eu sei que se o meu filho não atingiu certos marcos do desenvolvimento dentro de uma faixa etária específica, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um profissional. Esse profissional não deu a devida importância, eu já sei que eu tenho que procurar outro. Exato. Né? E isso é de uma responsabilidade gigante, por isso que até o tema da live era a gente falar da importância desses primeiros 1000 dias, porque a gente falava até bem pouco tempo atrás de intervenção precoce até os 5 anos de idade. Tipo, então se eu intervenho até os 5 anos de idade, é intervenção precoce. Isso já está mudando de cara. Né? 5 anos é muito tarde. 4 anos é tarde. A maior parte do meu trabalho hoje é com autismo. Com 3 anos é tarde já. Tem muita coisa para ser feita? Tem. Mas eu tenho várias, né? A gente até, nesse grupo de estudo, a gente estava estudando uns gráficos de plasticidade neuronal na semana passada, e a gente tem uma série de habilidades neurológicas, né, do ponto de vista de estruturas corticais, subcorticais, que elas vão se consolidando até... tem algumas que aos 2 anos, aos 3 anos, aos 4, aos 5 anos. Né? E hoje a gente está descobrindo essa perspectiva da gente estar atentos a esses primeiros 1000 dias da criança. Que é muito interessante, porque quando a gente pensa em primeiros 1000 dias, a gente pensa em primeiros 1000 dias a partir do nascimento. E não é. Não. Primeiros 1000 dias envolvem lá por volta de 270 dias da gestação, Sim. mais os 2 primeiros anos da criança. Exato. Então, a gente está falando de uma intervenção muito mais precoce, de uma atenção muito mais precoce. Né? As pessoas, a maioria dos pais costuma suspeitar de alguma coisa lá após os 2 anos. A gente está falando, a gente vai ver isso muito antes. E quando? Depende, né? A resposta é sempre depende. Eu tenho acompanhado hoje bebês. Eu tenho hoje uma bebê que é irmã de um paciente meu, autista, que a família com uma pulguinha atrás da orelha, porque agora já sabem o que esperar, já sabem quais são os sinais de risco. Ela está com 6 meses, está completando 7. Ela chegou para mim com 6. E aí, o que a gente fez? Tá bom? É risco porque é irmã de um autista, né? Não sei se você sabe, mas a gente tem quase 25% a 30% mais chance de ter uma segunda criança com TEA quando é um irmão, né? Sim. E aí, a gente falou, vamos acompanhar e vamos observar os marcos mês a mês, para a gente ter certeza de que está tudo acontecendo dentro do esperado. E na primeira avaliação que eu fiz dessa criança, aos 6 meses, ela tinha algumas coisinhas que não apareciam ainda, mas que tinham um prazo de tolerância, porque eram habilidades que começavam a surgir ali, mas tinha ainda alguns meses, algumas semanas de limite para aquisição.
Aí, mês seguinte, vamos refazer a avaliação. E aí, por exemplo, a gente viu ela essa semana e a gente percebeu que ela agora, aos 7 meses, ela faz um evitamento enorme do contato ocular com a mãe. Então, a mãe me mandou um vídeo, eu pedi para ela filmar algumas atividades, assim, de brincadeira, bem estimuladoras. E a mãe com ela, assim, brincando, aquela brincadeira que a gente sempre faz com o bebê aqui, né? Uhum. E todas as vezes que ela estava próxima, ela evitava o contato com ela. Olhava e fugia. Olhava e fugia. Super curtindo a brincadeira, sorrindo, Mas sem conexão. amando, mas sem compartilhar o prazer da brincadeira com a mãe. Então, uma criança de 7, 8 meses, né, no meio aí do 7º mês, que a gente já sabe que tem um risco para autismo, por exemplo. Uhum. Né? Que eu já vou ligar meu flag e prestar mais atenção nela, né? Pode, exatamente. E aí a gente falou, bom, então vamos começar uma intervenção específica para esses sintomas que a gente está observando. A gente já tem algo a ser feito nessa época, nesse momento. E aí vamos acompanhar para ver como é que isso evolui. Né? Então, na verdade, o que pode ser feito? A gente tem que observar cada área do desenvolvimento, tentar acompanhar cada um dos marcos, identificar o que está acontecendo ali, se está dentro do esperado, se não está dentro do esperado, o que eu poderia estar colhendo nessa fase, né? Tem umas coisas que eu observo que eu queria aproveitar e te perguntar, né? Eu estou fazendo fonoaudiologia, então a cada momento essa área de desenvolvimento ela bate na minha porta mesmo. Eu não estou conseguindo nem fugir mais dela, não né? Tem jeito. Não estou conseguindo mesmo. Então, eu tenho percebido muito, e eu acabo muito indo também para as questões sensoriais, sabe, Denise? Porque quando você percebe essas questões ligadas ao enfrentamento, por exemplo, visual, o sensorial já devia ter sido percebido um pouco. Exato. Sabe? Intolerância em algumas coisas, por exemplo, na hora do banho, ou a própria avaliação da cavidade oral durante a amamentação, eu tenho percebido bastante. A dificuldade em organização relacionada ao sono. Sim. Sabe? Vocês devem encontrar bastante, e aí acho que você acaba encaminhando para o fono, mas a gente tem, por exemplo, vários déficits motores relacionados aí à mastigação, deglutição, à sucção, né? Tudo isso são fatores de risco que isoladamente podem não significar nada. E quando a gente avalia isso dentro de um conjunto e a gente consegue fazer uma análise mais crítica e mais ampla, isso pode significar muita coisa. É isso. E a gente percebe mesmo, né? A gente quando tá com o olhar bem afiadinho, assim, ou nem precisa estar muito afiado. Quando você percebe aquilo ali, você fica mais atento, aí você já fala, não vai dar muito certo realmente isso daqui, porque tá faltando a troca do que eu precisava ali, por isso que o sensorial não vai. Exato. E aí, intervenções com outros utensílios, outras coisas acabam sendo mais fáceis. Mas é difícil a gente trabalhar nessa área, porque as famílias são resistentes, inclusive, na abordagem disso, da gente pedir para observar. Quando você pede para observar, já vira um enfrentamento, Ednei. Exato. E é por isso que a ideia aqui é a gente fazer com que esse conhecimento chegue meio por osmose, sabe? Uhum. Porque quando um profissional falar para observar, a pulga já está atrás da orelha, né? E aí você estava falando que você não consegue fugir do desenvolvimento, você já é uma profissional do desenvolvimento, porque a gente sabe que essa questão aí desses primeiros 1000 dias, as grandes frentes são a alimentação e a estimulação do desenvolvimento. Né? E no seu caso, uma criança que é amamentada ao peito, ela tem muito mais estímulo para o desenvolvimento normal do que uma criança que não recebe não tem essa possibilidade. Uhum. Óbvio, né, que há meios de se compensar isso, mas a gente sabe que as garantias são muito maiores para essa criança que está sendo bem. Muito, sem dúvida, né? Eu sempre falo que eu tenho mudado muito a minha forma de comunicar, né? Porque a gente já sabe que o índice é muito baixo de aleitamento materno, a gente já sabe quais as condutas a gente precisa se orientar para mudar
esse índice que a gente tem. A gente já tem os profissionais que conseguem fazer isso, as propriedades, os benefícios que a gente sabe que a gente já tem inseridos nesse contexto. Mas é muito mais do que isso. Quem é esse adulto que você está amamentando? Né? A questão é essa. Porque quando você pensa em longevidade, por exemplo, que agora se fala muito em longevidade, começou lá na barriga. Né? E ninguém pensou nesse desenvolvimento humano quando pensou se essa criança estava sendo amamentada, por exemplo, também. Exato. Né? O grau de interação que eu vou ter com as pessoas ao longo da vida relacionadas ao que a amamentação traz. Então, eu tenho mudado, porque eu falei, se eu já sei quais são os benefícios, já sei quais são as propriedades, já sei quais são os erros de processo, já sei como tocar um processo, e eu já sei, inclusive, qual é o profissional para fazer, aonde que eu estou tendo... A informação está truncada. Por isso que quando você me mandou o convite, eu falei, é agora. É agora. É muito legal você falar isso também, Deise, porque até foi uma reflexão que eu fiz esses dias, porque eu tenho tido contato, eu até fiz um post a respeito disso, porque isso estava mexendo bastante comigo. Eu tenho tido contato com vários adultos que conviveram com transtornos do desenvolvimento, com alterações do neurodesenvolvimento, não diagnosticados, com uma série de consequências em cadeia por falta desses diagnósticos e por falta desses tratamentos adequados, absurdo. Né? E coisas que, tipo assim, não precisava ter esse sofrimento todo, sabe? Então, esses dias eu tive contato com uma amiga que é psiquiatra da infância e adolescência, que trabalha com a gente na equipe, estava comentando de uma garota que tratava de transtornos de ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade, com ideação suicida, com uma situação super grave. E eles finalmente fecharam o diagnóstico dela de autismo. Uma adolescente super inteligente, que acompanha a escola, que nunca ninguém suspeitou. Só que as dificuldades dela de socialização, quando chegou na adolescência, que essa demanda é muito maior. Maior, sim. Né? E aí, como é que isso se manifesta? Transtorno de ansiedade, né? Toque? Toque? Não, é autismo. Né? É, exatamente. E aí eu tenho comportamento estereotipado, é toque. Eu tenho um diagnóstico que não foi feito, que não foi O tratado. esquisito, né, Ednice? Tem sempre o esquisito, né? Todo mundo tem um amigo esquisito, mas ele não é esquisito, ele tem alguma coisa, né? E bem mais próximo de mim, por exemplo, eu tenho convivido com um adulto, filho de um conhecido, que sofreu horrores a vida inteira, estigmatizado super na família, porque inteligentíssimo, mas não ia pra frente nas coisas, não conseguia levar nada adiante, não parava em emprego, sabia muito de um monte de assuntos e não conseguia produzir, e transtorno de ansiedade, e ideação suicida, e um monte de... E aí, consequências outras, né? Alcoolismo, dependência química e não sei o quê. E ele, recentemente, como especialista, fechou o diagnóstico de TDAH. Tratando adequadamente, está trabalhando adequadamente, sem aquela ansiedade de desempenho. Quanto tempo podia ter feito isso, Ednice? Quanto tempo isso podia ter sido feito, né? Evitando essa angústia da família, do entorno como um todo. Né? Super estigmatizado na família, entre os amigos, tipo, passando por doido, sabe? Sei. É então, aquela coisa, né? Que a gente sempre escuta. Todo mundo trabalhou ou estudou com alguém que você escutava assim, fulano é esquisito. Ele não é esquisito, ele precisa ser olhado, ele precisa ser visto. Fulano dá trabalho. Fulano dá trabalho. Nossa, fulano dá um trabalho. Toda a vida ele deu trabalho para a família. Como assim toda a vida ele deu trabalho e ninguém olhou para ele? Não gosta de ir na escola. Né? Isso é clássico dos TDAHs, por exemplo, dos autistas leves sem diagnóstico. Recentemente eu tenho tido contato com um transtorno que é meio novidade aí, que chama TDC, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação. E segundo uma pesquisadora brasileira, mas da Universidade do Texas, com quem eu fiz um curso recentemente, ela diz que as estatísticas estimam que 10% da população tenham TDC.
Nossa, 10%. 10%. Em maior ou menor grau. Às vezes não afeta funcionalmente, é sutil. Sim. Mas em muitos graus afeta muito. Como que isso se manifesta? Dificuldades motoras. Então, é o atrapalhado, o desengonçado, o que ninguém quer no time. E aí, eu conversando até com a minha ajudante aqui em casa, falando um pouco dessas coisas, ela me ouviu trabalhando e tudo, ela falou assim, eu acho que meu filho tem isso aí. Eu falei, me conta, como é que é isso? É. Ela falou assim, então, ele não gosta de escrever de jeito nenhum, super inteligente, mas não gosta de escrever, a professora fica insistindo que ele tem que copiar os cabeçalhos dos problemas e ele resolve tudo que é uma beleza, mas ele detesta copiar. Tem altas brigas na escola porque ele tem que copiar, ele não dá conta. E ele tem dificuldade até de comer sozinho. Olha. Tem 10 anos. Né? Tem preguiça de comer. Fica lá insistindo. Os rótulos, aí começam os rótulos, né? Uma coisa que eu estava pensando muito quando você me mandou o convite é que a gente precisa começar a comunicar disso que essas questões não são tão simples quanto parecem. Não. Mas que elas têm orientação para coordenar isso, para começar a orientar isso de maneira diferente. Existem possibilidades para essas coisas. Exato, e que não é tão simples quanto parece, que são reestruturações neuronais que a pessoa não consegue fazer, que precisa de uma coordenação para as coisas acontecerem, Ednise. Exatamente. Eu estava dando risada, por exemplo, desse adulto e filho desse conhecido, que eles relataram assim, olha, ele saía de casa para fazer uma coisa, ele gastava 3, 4 horas fora de casa e voltava sem fazer. Aí no primeiro dia dele tomando a medicação, ele saiu de casa e resolveu 3 coisas diferentes em 1h30. E estava em casa de volta. Pois é, meu. Não é que não quero, eu não consigo, né? E é interessante isso, por exemplo, para as famílias, por exemplo, que estão com filhos na escola. Essa semana também estamos iniciando o diagnóstico do filho de uma amiga minha, que mora em Campinas. Uma briga para as atividades da escola. Uma briga e ela não quer fazer e faz birra e chora e não quer fazer e etc. Eu comecei a achar estranho, falei, bom, aí tem. Porque a gente costuma taxar as crianças de preguiçosas. Dificilmente a gente tem uma criança preguiçosa. Dificilmente. Tá? Não vou dizer que isso não exista, mas pela minha experiência é muito raro que uma criança esteja agindo assim por falta de virtude, por preguiça. Tá? Em geral, as crianças evitam aquilo que eles não dão conta. Tá? Eles evitam aquilo que eles não conseguem. É isso. É isso. E essa criança a gente começou a avaliar e começou a perceber que, olha, ela tem uma dificuldade específica na aquisição da escrita. Pode até ser que seja aí uma inadequação com o método da escola, algumas dificuldades ali, mas a gente começou a perceber que a gente tinha que avaliar, inclusive, mais coisa do que só a escrita. Ali a gente começou a ver que provavelmente tem ali uma alteração de processamento auditivo, tem uma dificuldade de reconhecimento e discriminação, tem outros processos que estão afetando na aquisição dessa escrita, né? Então, detecção precoce, entender o que está acontecendo com essas crianças, entender quais são as dificuldades específicas, dar a intervenção adequada, né? Esse é outro propósito aqui do trabalho da Tato, que é fazer a informação chegar a profissionais, porque eu também recebo muitas crianças que já passaram por outros, que perderam... Isso que eu queria te falar agora. É isso que eu queria te falar agora. Porque para mim a grande questão é a seguinte. Eu até concordo que é difícil você encontrar um profissional que tenha esse olhar voltado para o desenvolvimento. Isso tem aumentado cada vez mais, graças a Deus. Porque eu acho que a área me corrija se eu estiver errada, por favor. A área de desenvolvimento exige que a gente olhe para o outro, né, Denise? E a gente não consegue, muitas das pessoas não conseguem mais fazer isso. Ficou automatizado a forma de cuidar.
A forma de cuidar, ela entrou num parâmetro, num automatismo que as pessoas pararam de olhar para a outra. Então, você me relata o que você sente, ou eu relato o que a criança apresenta, e aí parece que eu jogo numa planilha e vejo, aqui embaixo deu isso. Não é assim. E o desenvolvimento requer que você olhe, requer que você acompanhe. E aí você chega realmente a uma questão que você fala, ali eu vou fechar um diagnóstico. Quando você fecha o diagnóstico, eu sinto que você solta também a mão. Não você, né? Entenda. O que a gente tem de estrutura hoje, solta a mão da família. Não apresenta para ela, olha, agora disso aqui, você precisa de um terapeuta ocupacional, você precisa de um fonoaudiólogo, você precisa de um especialista em estímulos, você precisa, entende? Solta a mão, ela não sabe nem por onde começar. Exatamente. Isso é fundamental, né? Eu trabalho hoje dentro de um modelo que é totalmente centrado na família em si, né? E é o melhor jeito de intervir. Quando você capacita a família, você tem segurança de resultados a longo prazo, né? E menor dependência dos profissionais. Exato. Isso é uma cultura que a gente ainda tem muito pouco. Os profissionais costumam assumir toda a intervenção e até criticam um pouco. Mas eu não posso ensinar o pai a fazer isso. Né? Imagina. Não posso ensinar os pais a estimular certas coisas, porque isso tem que ser feito ali no consultório. E não necessariamente, né? A maior parte dos estímulos podem ser oferecidos para o... As maiores respostas de tratamento são quando a gente conduz com autonomia, né? Você dá autonomia à família para fazer, você tem uma resposta muito maior disso. Se está havendo um comprometimento nessa resposta, nessa condução ou não, aí depende da família também, né, Ednis? Mas quando você dá autonomia aos processos, eu vejo na amamentação, por exemplo, que quando eu explico para ela como funciona, eu tenho muito mais resposta do que se eu ficasse ali recebendo ela todo dia que vou pôr o bebê para mamar. Claro, com certeza. Né? Assim, na condução do que a gente vai fazer de estimulação para essa criança. Outra coisa que eu queria te contar é algumas restrições que eu encontro com, por exemplo, eu sou consultora do sono, né? E eu atuo hoje muito pouco com sono, porque eu uso muito sono para não impactar no aleitamento materno. Mas eu tenho toda a literatura que eu estudei referente a sono. E me preocupa muito algumas abordagens, porque eu vejo algumas coisas no sentido de eu vou organizar a rotina de uma criança de 6 meses, mas ele tem 6 meses. Sabe? Aí meu medo fica, ai meu Deus, entende? Isso, né? Eu vou organizar a rotina de uma criança de 9 meses, mas e agora? Ele tem, sabe? Porque não é tão simples quanto parece, né? E aí eu acho que a gente volta de novo para a questão da família, né, Deise? Porque assim, a gente tem hoje, assim, eu observo nas famílias que eu atendo, eu acompanho hoje perto de 50 famílias pelo Brasil todo. Já acompanhei outras fora do Brasil e tudo. Eu observo que uma coisa importante que acontece é que muitas vezes você não precisa interferir muito na criança em si. Se dá uma ajustadinha no ambiente da família, você resolve o resto dos problemas, né? Exato. Então, muitas vezes são pequenos ajustes que você faz, e às vezes a gente tem essa angústia de querer intervir na criança, de querer focar ali na criança, de querer... É isso. E a gente, pequenos ajustes na família, a gente resolve muita coisa. Em tudo que eu acho que a gente vai trabalhar que envolve cuidar, a gente precisa de avaliar o entorno, né, Ednis? Quem está se comprometendo realmente com essa intervenção que a gente vai precisar fazer ou não, às vezes são algumas instruções, algumas orientações. Eu vou te contar um negócio. Quando o Henry nasceu, eu tive muitas questões para o nascimento do Henry, que eu perdi 2 bebês antes dele. Então, quando ele nasceu, ele era aquela criança que eu não deixava nem pôr o pezinho no chão, que eu tinha muito medo de ficar sem ele. Então, eu limitei muito os estímulos que ele recebia, sabe? Eu precisei trabalhar isso por causa do que eu tinha vivenciado. E aí, com 6 meses, eu chamava ele não me respondia tanto. Só que eu chamava ele compulsivamente. Então, ele não ia me responder tanto. Não ia, sim. A louca. Aí, eu me lembro que eu levei ele para um especialista, né? Uma das pessoas que eu gosto bastante na área de desenvolvimento. Levei ele, passou por várias avaliações e excluía, falava, não tem, tipo, quase que falaram assim, olha, né? A questão é sua. Exato. Né? A questão é sua. E aí eu me lembro que o pediatra dele, que é uma pessoa que eu gosto muito, falou para mim, seu Deise, o que está acontecendo está restringindo os estímulos de Henry.
Então ele não precisa de pedir água, porque toda hora você dá ele água. Exemplos assim. E realmente, quando eu soltei ele um pouco mais, assim, de possibilitar que ele recebesse os estímulos adequados para a fase dele, ele foi embora. Então, veja bem, a importância da gente identificar que algumas questões são nossas, mas ainda assim eu precisar de um profissional para me certificar. Sim, com E o certeza. outro para me orientar. E o outro para me orientar. Dizer o que você tem que fazer. Exato. Exato. Eu acredito demais nisso e essa é a proposta aqui desse trabalho específico. É instrumentalizar os pais. Porque eles são os grandes agentes do desenvolvimento. Ainda que eu tenha o melhor dos profissionais atendendo diretamente a minha criança, mesmo que ele faça uma super intervenção mega Sim. master intensiva, Sim. que ele passe, sei lá, 20 horas da semana com essa criança, que ele vai passar todo o resto da vida com os pais. Sim. Né? Então, instrumentalizar os pais é a grande chave para a gente conseguir promover desenvolvimento adequado. E digo para você, quando a gente não consegue inserir os pais nesse processo, a coisa não funciona mesmo Não que funciona. tenha uma intervenção perfeita. Eu sei. Por experiência, assim, com as minhas crianças, a não adesão da família. Hoje eu trabalho num modelo em que isso mudou um pouco do início do meu trabalho para agora. A gente vai ficando mais calejadinho, né? Uhum. Mas hoje, por exemplo, eu só trabalho com supervisão profissional. Então, eu não faço as intervenções diretas, né? Eu treino normalmente um assistente terapêutico local e a família junto. E depois eu faço supervisão por videoconferência. Obrigatoriamente, os pais têm que participar das supervisões profissionais toda semana. Isso. Então, tipo, o meu horário é com a família e o terapeuta. Ótimo. Então, tudo que eu estou fazendo ali de correções ou de intervenções ou de ajustes com o terapeuta são feitos junto com a família. Então, é tarefa mútua. Né? Então, o terapeuta vai estar ali aplicando as intervenções, as técnicas ali na parte mais intensiva, os pais vão estar usando as mesmas estratégias, as mesmas intervenções em outros momentos. A gente tem até aqui a Ale que comentou aqui, ela de Natal, e ela faz a intervenção com a própria filha. Ela que faz. A Débora também escreveu uma coisa legal aqui pra gente. Entender que não é querer por defeito. É entender para não exigir o que alguém não pode dar ou não sabe. Exatamente. Né? E capacitá-la a dar, né? Exato. Às vezes a gente fica na exigência querendo que faz. E aí, não, calma, vamos voltar atrás e vamos ajudar a fazer, né? E assim, a gente tenta enquadrar no que as possibilidades que outra criança faria. E calma, vamos entender qual que é a possibilidade dela, fazer a possibilidade dela para que ela consiga, então, chegar nas demais, né? Exato. É trabalhar mesmo com ela. Mas eu, a cada dia, me certifico de que isso é mais que propósito, Diniz. Isso é muito mais, né? Porque você precisa conseguir realmente se conectar com aquela família de um jeito para ter uma resposta. Porque ainda existe muito enfrentamento de eu estou precisando passar com um especialista com meu filho. Exato. Então, sabe a sensação que eu tenho? Olha só se eu estou certa. Sabe antigamente quando a gente falava assim, eu preciso passar no psiquiatra, você era louco. Né? Hoje, com toda a mão, você fala, não, eu passo pro psiquiatra, porque eu tô meio, sei lá, desesperado, tô precisando de ajuda. Sim. Hoje, quando você fala, não, meu filho acompanha com alguns especialistas, as pessoas têm limitações ainda para falar e comunicar isso, né? Eu tenho um dos pediatras que eu gosto muito do trabalho dele, doutor Tiago Castro. Você conhece o Tiago? Sim, pela rede social. Pela rede social. E o Tiago faz um trabalho bem legal nessa área de desenvolvimento. Ele tem um filho autista. E aí a gente, recentemente conversando, como ainda é difícil no Brasil a gente conseguir diagnosticar e orientar essa família para onde ela vai. Não existe um consenso de o que deve ser feito, como isso deve ser feito, né? Como que você trabalha nesse sentido? Como que você faz? Assim, você tem uma equipe já que já consegue vir com você nesse sentido, Edna? Eu já trabalho muito no ambiente digital, né? A gente faz muito trabalho de supervisão à distância e isso tem sido uma coisa muito importante para facilitar o acesso
Sim. Então, esse modelo de trabalho tem me permitido, por exemplo, hoje eu tenho um paciente no interior do Pará, eu tenho 2 pacientes no interior da Bahia, Legal. eu tenho vários pacientes em Manaus, e são famílias que tinham muita dificuldade de ter acesso a especialistas. Exato. Então, hoje, com esse modelo de trabalho, a gente consegue, por meio de supervisão à distância, capacitar os pais, capacitar profissionais locais para que eles façam a intervenção supervisionada. Né? Legal. Então, hoje, a gente tem quebrado um pouquinho essa barreira, permitindo essa modalidade de intervenção. Né? Então, as famílias que chegam para mim, quase sempre já têm um diagnóstico fechado ou uma queixa, uma suspeita muito forte de que há alguma coisa que precisa ser feita. Né? Sim. Então, quando essa família chega para mim, eu exponho esse modelo de trabalho. Olha, a gente vai trabalhar com supervisão profissional, eu ajudo vocês a selecionarem um profissional local que a gente vai treinar. Sim. Eu avalio a criança. E aqui entra uma coisa bem interessante que algumas abordagens criticam muito, mas que eu não sei trabalhar de outra forma, que é a avaliação de desenvolvimento. Porque aí eu consigo quantificar essa criança, primeiro, compará-la com o que é o esperado Tá. da faixa etária, e a partir daí eu poder comparar ela com ela mesma. Ah, muito bom. Entende? Então a gente faz uma avaliação de desenvolvimento, onde a gente consegue minuciosamente medir como está cada habilidade em cada área do desenvolvimento e quantificar. Então, por exemplo, olha, se é uma criança que tem 28 meses de idade cronológica, ela tem um atraso estimado em 14 meses, então ela tem o desempenho Sim. compatível com o de uma criança de 14 meses de idade cronológica. Sim. Ou seja, eu tenho aí 14 meses de atraso que eu preciso estimular. Por quê? Porque eu quero dar autonomia completa para essa criança. Que ela atinja o que é o esperado para a idade cronológica. A partir daí, a gente faz avaliações periódicas para eu saber exatamente quanto ela está ganhando, quanto ela está avançando, quanto que em comparação com ela mesma antes ela ganhou, quais são as áreas que ela precisa de mais atenção e assim por diante. Então, a gente trabalha com esse olhar desenvolvimental o tempo todo. Sim. Então, eu consigo saber, olha, essa criança aqui de 28 meses não tem as habilidades de uma criança de 28 meses. Então, não adianta eu pedir que ela execute coisas de uma criança de 28 meses. Você consegue definir as habilidades dela para a fase dela. Né? Então, se eu sei que ela está ali com um desempenho que é compatível com o de uma criança de 14 meses, o que eu vou fazer? Ensinar as habilidades de 15 meses. De 14 meses. De 15, transição tá? Quando ela atingir 15, eu vou ensinar de 16. Isso. Quando ela atingir 16, eu ensino as de 17 e assim por diante. Né? Eu trabalho com um modelo de intervenção intensiva, porque a proposta é que a gente consiga compensar esses atrasos no desenvolvimento. E a gente tem tido a alegria de, em 70% dos casos, aproximadamente, a gente conseguir, em torno de 2 anos de intervenção, zerar os atrasos. Então, fazer com que essa criança que começou lá com 1 ano e meio de atraso, depois de 2 anos de intervenção, a gente consiga que ela não tenha mais nenhum atraso em aspectos de desenvolvimento. Entendi. Né? Então, ela se comporta com o desenvolvimento típico para a idade cronológica. Nossa. 30% desses casos normalmente têm comorbidades, têm condições mais amplas, né? Genéticas ou neurológicas ou outras questões que interferem nesse processo e a gente não consegue esse mesmo desempenho. Mas, na grande maioria, sim, a gente tem conseguido que a gente dê para essa criança, para esse adulto, né? Essa qualidade de vida, essa autonomia, essa independência que vai ser tão fundamental para ele poder viver. Eu acho que a gente precisa... O seu trabalho é tão lindo que você me preenche de um jeito quando você está falando que eu fico, sei lá, anestesiada nisso, né? Porque é muito sério isso que a gente está falando.
Isso é sede, qualquer das coisas que a gente atua na área de cuidar, é pensar bem lá na frente mesmo, né? É sair desses fatores limitantes que a gente tem de, é assim mesmo, daqui a pouco faz, daqui a pouco fala. O daqui a pouco fala é o pior para mim, porque muitas das vezes a gente vê que existe, inclusive, as questões que são clínicas, auditivo, nunca Sim, pediu, sim, né? exatamente. Audiometria. Nunca. E aí já é um fator que muitas das vezes só de clínico você já resolve. Ou algumas coisas mais profundas, né, Ednes? Bem Exato. mais. Então eu fico me perguntando qual o nosso papel? É só o de clinicamente orientar, tratar? Ou é da gente comunicar isso, que isso tem que aumentar? É isso que eu me dei conta recentemente. A gente É, precisa fazer eu essa também. ideia chegar, né? Eu Essa também. consciência chegar. Quando a gente estava falando da importância desses primeiros 1000 dias, né? Essa bebezinha de 7 meses que eu estava comentando para você, que a gente começou uma intervenção porque a gente percebeu que ela tinha alguns sinais ali que estavam deixando ela mais próximo de um desenvolvimento atípico. Essa criança, muito provavelmente, a gente nunca vai chegar a fechar um diagnóstico. Porque a intervenção é tão precoce Então, e nessa fase é a isso. resposta é tão extraordinária É isso. que a gente nunca vai saber, graças a Deus, se essa criança viria ou não a ser uma criança com autismo. Exato. Exato. Porque eu peguei esses sintomas aqui agora e eu trabalhei e ela passou a responder. E é impressionante, desde que né, quando a gente tem, já tratei alguns bebezinhos assim já nessa fase, e quando a gente tem um bebê de 7, 8 meses, que a gente começa a intervenção, e nesse caso a intervenção é só parental mesmo, a gente não Uhum. preconiza uma intervenção profissional, a gente treina os Uhum. pais mesmo para estimulação. Uhum. Tipo, o objetivo terapêutico de hoje, na semana que vem, quando a gente vai ver, nossa, já adquiriu. É isso. É isso. É isso que a gente precisa Acabou. comunicar mais, né? E aí as famílias ficam assim, mas será que tinha mesmo? É, Eles ficam na dúvida. é. Eu Será falei que assim, tinha mesmo? não quero nem saber se teria. A minha ideia aqui é a gente nunca saber se Exato. É isso exato. aconteceria ou não. É isso, é isso. Se a gente realmente tinha ele ou não, o fato é que ele sumiu, ele não está aqui mais, né? Olha uma pergunta. Depois que consegue zerar os atrasos com a intervenção intensiva, há risco de ter outros atrasos ao longo do desenvolvimento? Se a gente estiver falando de um caso de autismo, por exemplo, né? Mais tranquilo, tipo um autismo clássico ali que respondeu bem à intervenção, não. O que acontece normalmente com esses casos? A gente acaba, às vezes, precisando de uma intervenção pontual, né? Falando especificamente do autismo, né? A gente pode estar lidando com outros transtornos do desenvolvimento, Sim. com outras condições, inclusive neurológicas, genéticas, que aí são outros 500. Mas num caso de autismo, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui da intervenção intensiva, eu zerei atraso no desenvolvimento, eu consegui dar autonomia, funcionalidade, habilidades sociais suficientes para essa criança. Normalmente, o que a gente observa é que quando ele estiver entrando ali, por exemplo, na adolescência, ele provavelmente precisa de um auxílio pontual. Como muitos outros adolescentes da mesma idade teriam, por exemplo, né? Quando ele está entrando na vida adulta, quando ele está, às vezes, iniciando um relacionamento. Por quê? Porque as demandas sociais mudam, né? Então, aí, muito provavelmente, a gente precise de um Essa é uma suporte questão, as específico. demandas sociais mudam, né? Nós estamos com uma demanda agora diferente nessa pandemia, né? A de interação interna entre as próprias pessoas de casa, porque se a gente já tem uma dificuldade, eu estava pensando nisso outro dia, se a gente já encontra nessas crianças uma dificuldade de interação que a gente precisa trabalhar, e agora elas estão interagindo menos, porque elas interagem só ali no grupo que a gente está conseguindo conviver. Até onde isso vai conseguir realmente impactar isso para a gente lá na frente? Com certeza. Você não amplia nada para ela, né? Sem dúvida. Exato. Autistas adolescentes conseguem resolver problemas de fala com tratamento intensivo?
a resposta é bem depende, tá? É sempre que a gente pensa em adolescência, quando a gente está falando de adolescência, falando de comunicação, de fala, o prognóstico é muito mais restrito, né? Algumas estatísticas falam de que se a gente tem uma criança ali que ultrapassou os 5 anos de idade, sem aquisição de linguagem adequada, é muito difícil que a gente consiga desenvolver uma linguagem funcional, completa e etc. Então, isso vai depender muito de qual é o problema de fala, né? Se for um problema de fala pontual, se for um problema de fala sutil, se for um problema de fala mais restrito, ok, provavelmente até a gente consiga. Agora, se for um adolescente autista que não fale nada, que tem dificuldades importantes de comunicação, inclusive não verbal, então aí a perspectiva é bem mais restrita. Tem que avaliar para saber, não tem jeito. Tem que avaliar para saber. Eu acho que a gente precisa expandir, inclusive, para isso, né? Porque a gente fala muito nesses diagnósticos, nessas intervenções em crianças. E os que já estão maiores e que não foram feitos nada? Quais as possibilidades que a gente encontra para eles? Porque nenhuma não deve ter, algumas deve ter, né? Melhorar um pouco a qualidade de vida dele. Eu em geral, posso fazer isso? Em geral, isso é uma dor, e assim, por isso que eu, inclusive, vim para intervenção precoce. Porque eu fui gestora de um serviço para autismo num serviço público em Brasília, né? E eu lidava muito com essas intervenções tardias, de baixa intensidade, que a gente sabe que a gente não tem evidência de eficácia, né? Cientificamente falando. Então, eu lidei com as sequelas, com as consequências dessa intervenção tardia, dessa intervenção não adequada, pobre, né? E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu veja que tenha resultado real. Porque Sim. Na intervenção tardia, o que a gente faz é melhorar a qualidade de vida, né? Então, Isso. quando eu tenho um adolescente que não recebeu a intervenção adequada, quando eu tenho um adulto que não recebeu a intervenção adequada, o que dá para fazer é vamos ajustar o ambiente desse indivíduo para que ele tenha um mínimo de independência, de autonomia, um pouco mais de qualidade de vida, né? E isso, e aqui é que está o tema da nossa live, né? Por que é tão fundamental a gente fazer isso dentro desses 1000 dias, por exemplo? Porque, Deise, se eu fizer essa intervenção com esse bebezinho aqui de 7, 8 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, eu provavelmente vou gastar muito menos, com muito mais resultados. Né? Tem um estudo americano que sugere que a intervenção precoce em autismo pode significar uma economia de até $1 milhão ao longo da vida do indivíduo. E isso inclui tudo. Isso inclui o custo social, isso inclui Sim. a improdutividade do cuidador, que vai ter que estar dando conta desse indivíduo. Isso inclui esse indivíduo que não é produtivo, isso inclui as terapias que serão feitas com ele ao longo da vida, né? Então, tem muitos fatores que interferem nisso. E quando eu tenho, por exemplo, esse bebezinho de 7 meses que a gente começou a intervenção agora, muito provavelmente ela vai gastar aquela hora de supervisão comigo, essa mãe mesmo vai fazer os estímulos, e a gente vai acompanhar pontualmente, porque provavelmente ela não vai acumular atrasos no desenvolvimento, porque a gente vai dar autonomia do desenvolvimento para essa criança, né? Quando eu pego uma criança de 3 anos que está entrando agora para intervenção, essa criança provavelmente vai precisar de 20 horas de intervenção semanal. Entende como isso muda? Muda. Né? Porque uma criança de 3 anos que está iniciando a intervenção agora, normalmente quando eu avalio essa criança, ela tem 1 ano e meio, Sim. 1 ano e 8 meses de atraso acumulado já no desenvolvimento. E uma coisa foi impactando em outra, né? Que aí você precisa cadeia, exato. Porque aí eu tenho uma criança, por exemplo, que não olha, que não responde aos estímulos do ambiente, que teve um atraso motor, que perdeu inúmeras oportunidades de aprendizagem e ficou acumulando atrasos no desenvolvimento. Né?
Então, essa criança de 3 anos, quando ela chega para mim, eu já, a gente vai precisar aqui de umas 20 horas de intervenção. E aí não vai ser suficiente só a assistente terapêutica que vai fazer a intervenção. Provavelmente a gente vai precisar de uma físio, uma terapeuta ocupacional, uma fono, o assistente terapêutico, um psicólogo e uma equipe gigante, caríssima, caríssima, porque não é barato você ter uma intervenção intensiva com esse monte de profissionais, né? Então, se eu pensar, né, nessa questão dessa importância desses 1000 dias, eu tenho inclusive uma economia financeira gigantesca, enorme. E a gente precisa começar a comunicar isso mais, né? Daqui 8 minutinhos o Instagram corta a gente. Eu ficaria até amanhã conversando com você, mas eu acho que a gente precisa definitivamente começar a comunicar, nós que somos profissionais dessa atuação voltada para o cuidado, a gente precisa definitivamente começar a mudar a nossa forma de comunicação sobre isso. Porque o Estado não vê isso, as pessoas não veem isso como prioridade, né? As pessoas que realmente poderiam entender que esse custo seria muito menor e que o reflexo desse custo ser menor seriam de resposta social melhor. Um futuro melhor. A Deise, isso é muito altruísta, não interessa, eu sou dessas. Eu penso em coisas na frente melhores, entende? Esses 1000 dias aqui vão determinar esses adultos, exato, né? Vão determinar a sociedade, vão determinar muita coisa. Exato. Eu fiquei muito feliz, me convida mais vezes. Vem aqui me ver. Vou sim, Deise. Fiquei muito feliz, porque eu também já tinha ouvido muita propaganda sua por conta da... Pra mim, ela é tia Kátia, tá? Pra você, ela é Kátia, pra mim, ela é tia Kátia. Eu sei, ela me falou. E ela me considera filha, a gente tem quase a mesma idade, tá? Mas ela... Eu sei, ela foi me minha mãe durante um bom tempo aí em São Paulo. E ela, você tem que conhecer a Deise, você tem que conhecer a Deise, você tem que conversar com a Deise, porque já faz tempo isso. Deixa eu te contar, você tá fixada no meu celular desde que você me mandou as coisas, porque eu tenho coisas muito boas para dividir com você. Ah, que legal. Eu considero você enviada realmente para o que eu tenho dentro de mim para a gente desenvolver. Porque não vai ser para mim desde profissional, vai ser porque a gente vai conseguir crescer, né, pessoalmente falando, quando a gente desenvolve esse trabalho, mas vai ser para muitas pessoas as quais a gente vai poder trabalhar juntas, e eu acredito muito nisso. Com certeza. Eu acho que, assim, eu tenho matutado algumas propostas que acho que vocês, doulas, consultoras de amamentação, consultoras de sono, né? Quantas crianças autistas, principalmente, ou com outros transtornos do desenvolvimento, têm transtorno de sono e às vezes é o primeiro sintoma que aparece? É isso. É isso. Então, eu acho que vocês estão chegando a um número gigante de crianças e de famílias que ainda não se atentaram para isso. Eu acho que a gente tem um trabalho muito legal para que a gente pode fazer junto para alcançar. Eu tenho um segredo para te contar, que ele é lindo demais e eu quero contar só para você. Eu acho que Deus faz as coisas todas com muita perfeição, né? E Ele usa as pessoas corretas na hora certa. Então é por isso que a gente tem que saber o que fazer. Eu estou realmente reservando um horário para a gente sentar e eu te mostrar, para te deixar à vontade para você vir comigo, porque é a coisa mais linda do mundo. Você vai ver. Que legal. E eu não teria outra pessoa para vir comigo sem ser você, eu não tenho dúvida disso. Oh, coisa boa. Vamos embora. Obrigada pelo convite. Você vai deixar salva a live? Vou deixar assim. Vai estar lá na página. E aí, depois, se vocês quiserem compartilhar, a gente vai começando a plantar essa sementinha de inquietação. Eu vou falar para todo mundo correr lá para assistir, porque a gente precisa comunicar diferente isso daí e fazer diferente, viu? Sim. Jesus te proteja muito no seu caminho, que ele é lindo para você conseguir orientar muitas famílias aí, que eu tenho certeza que você faz muito bem. Olha lá, ó, parabéns, Di, você tem a minha admiração. A Adri é uma ótima profissional também, trabalha com desenvolvimento. A gente tem um projeto muito legal para levar a intervenção precoce intensiva nas secretarias de educação municipais. E a Adri está comigo na secretaria de Suzano. E a gente tem um projeto também já em andamento em Barueri. Bem legal.
Quero muito tudo isso. Vem pra mim, gente. Vem pra mim, que eu quero muito tudo isso. Nós vamos fazer um café daqueles, porque tem muito pra gente fazer. Tem muito Vamos, pra vamos gente sim. fazer, tá? Ó, eu acho Combinado? melhor você fechar, porque aí ele Pode não deixar. corta nada no final e deixa Tá tudo bom. só bem gravadinho lá, tá? Um beijo, Um muito beijo obrigada, bem viu? grande pra você. Fica com Deus. Um Beijo. beijo, gente, quem entrou, viu? Valeu, tchau. Tchau.